Bem com vocês? Eu espero que bem dentro do possível. Então vamos para a resolução dos exercícios. A gente vai começar no 16 lá da página 47. Então o 16 diz assim: determine o número de prótons, elétrons e nêutrons e o número de massa das seguintes espécies. Aqui eu coloquei em cores diferentes para que vocês consigam visualizar de uma forma mais fácil. Lembra que eu disse para vocês que em volta do meu elemento químico, lá na tabela periódica, sempre tem dois números, e sempre o maior vai ser a massa e o menor, número atômico, que é igual ao número de prótons. Então, nesse caso, 57 é a massa, a gente representa pela letra A. Meu próton é 26, que a gente representa pela letra P, ou mesma coisa que o número atômico. E os elétrons, se eu não tivesse essa carga, prótons é igual a elétrons. Como eu tenho um 2 mais, quer dizer que ele perdeu elétrons. Lembrando que se eu tiver carga positiva, ele perdeu elétron, e carga negativa, ele ganhou elétron. Porque o elétron, ele é uma partícula negativa, né, por si só. Então, se eu ganho elétrons, eu fico com excesso de carga negativa. E se eu perco elétrons, eu fico com cargas positivas. Então, nesse caso, o ferro tinha 26 elétrons, ele perdeu 2, por isso agora ele tem 24 elétrons. E o nêutron, eu vou usar a fórmula para achar. Massa é igual a próton mais nêutron. Minha massa 57, próton 26, passo 26 subtraindo, meu nêutron é igual a 31. Nesse caso, eu tenho 131 de massa e 53 de próton, que é a mesma coisa que o número atômico. Não tenho carga nenhuma, então quer dizer que ele não ganhou e não perdeu elétrons. Portanto, o elétron é igual ao número de prótons, que é 53. E nêutron, eu venho para a fórmula. A é igual a P mais N, massa é igual a próton mais nêutron. Substituo os valores, passo 53 subtraindo, eu tenho que o meu nêutron vale 78. Letra C, aqui eu tenho 90 de massa, 39 de próton e uma carga 3 positivos, 3 mais. Posso dizer também que ele é trivalente, tudo bem? Trivalente porque ele tem uma carga 3 mais, ok? Se fosse 2 mais, seria bivalente. Então, 3 mais, trivalente. Esse termo às vezes aparece em exercícios de vestibular. Lembrando que cargas positivas e negativas têm nome, né? Então, se eu tenho uma carga negativa, quer dizer que o meu elemento é um íon e esse íon é um ânion. E se a carga é positiva, quer dizer que o meu elemento é um íon e é positivo, então ele é um cátion. Então, eu posso dizer que esse elemento, nesse caso, é um cátion trivalente. Então, vamos lá. P, próton 39, massa 90, elétron. Ele tinha 39, porém ele perdeu 3. Por isso, agora ele tem 36. Nêutron, venho para a fórmula. A é igual a P mais N. O A vale 90, o P 39. Passo 39 subtraindo e eu sei que o meu N é 51. Exercício 17. Qual é o número atômico e o número de massa de um átomo constituído por 7 prótons, 8 nêutrons e 7 elétrons? Então, ele perguntou o número atômico e o número de massa. O número atômico a gente representa pela letra Z e é igual ao número de prótons, que a gente representa pela letra P. Portanto, o meu Z vai ser igual a 7. E para eu achar a massa, A é igual a P mais N. A é igual a P próton, 7, nêutron, 8. Essa soma vai dar massa igual a 15. 18. Dentre os átomos A, B, C, D e E, quais pertencem ao mesmo elemento químico? Justifique. A gente pode ver que o A tem 18 prótons, ou 18 de número atômico, o C, desculpe, tem 18 também, e o E tem 18. Número atômico, número de prótons, é a identidade do meu elemento. Eu não vou ter dois elementos distintos, ou seja, diferentes, com o mesmo número atômico. Então, se nesse caso o elemento A tem 18 prótons, não teria outro elemento A com 18 prótons também, ou outro elemento B que tivesse, outro elemento B que tivesse 18 prótons. Então, se o A tem 18 prótons, somente o A vai ter 18 prótons. Então, nesse caso, o A tem 18, o C tem 18 e o E tem 18. Quer dizer que esses três elementos são iguais, são os mesmos elementos, ok? Porque eles são isótopos, eles têm número de prótons iguais. Iso igual P próton.
Exercício 19 diz assim: os átomos X e T são isótopos. Os átomos W e T são isóbaros e os átomos X e W são isótonos. Sabendo-se que o átomo X tem 25 prótons e número de massa 52, e que o átomo T tem 26 nêutrons, o número de elétrons do átomo W é. Então, fiz um esqueminha aqui para vocês. X e T têm o mesmo número de prótons. T e W têm o mesmo número de massa. E X e W têm o mesmo número de nêutrons. Então, lembrando que iso quer dizer igual, isótopos, mesmo número de prótons, isóbaros, mesmo número de massa, isótonos, mesmo número de nêutrons, e isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Ele diz também que o meu X tem 52 de massa, 25 de número atômico, né, de prótons, e que o T e o X têm o mesmo número de prótons. Então, esse 25 eu passei para o lado de cá. Tudo bem? Então, agora eu vou começar com essas informações a fazer os cálculos para conseguir descobrir qual é o número de elétrons de W, que é o que ele está me perguntando. Com massa e próton de X, eu consigo achar o número de nêutrons. Então, aqui, ó, para X, A igual a P mais N, eu tenho massa, tenho próton, achei que o nêutron é 27. E eu sei que X e W têm o mesmo nêutron, então já me ajuda. E o exercício diz também que o meu T e o meu X têm o mesmo número de prótons. Então, eu vou colocar coloquei os meus 25 aqui. E ele disse também que o meu T tem um nêutron igual a 26. Então, vem aqui, ó, para T. A igual a P mais N. Massa, estou procurando, P é 25, porque eu peguei do X a informação, e N é 26, porque o exercício me deu essa informação. Portanto, a massa do T é 51, coloquei aqui de cor de rosa. E eu sei que o T e o W têm a mesma massa, então meu W tem 51. E lembra que a gente achou o nêutron do X, que é igual ao do W? Então agora eu venho para a fórmula. A igual a P mais N, massa 51, porque eu peguei a informação do T. P eu estou procurando e o N 27, porque eu peguei o N do X aqui, ó. Porque os dois têm o mesmo nêutron. Passando 27 para lá subtraindo, meu P é igual a 24. Meu W não tem carga, portanto o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então eu sei que o meu W tem 24 elétrons e assim eu chego à conclusão que a alternativa certa é a alternativa D. O exercício 20 é a letra B de bola, ok? Então diz ali, alguns estudantes de química, avaliando seus conhecimentos relativos a conceitos básicos para o estudo do átomo, analisam as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa: átomo e isótopo são aqueles que possuem mesmo número atômico e números de massa diferentes, tá ok? Segunda, o número atômico de um elemento corresponde à soma do número de prótons com os nêutrons. Próton mais nêutron é massa, né? E não número atômico. Terceiro, o número de massa de um átomo em particular é a soma do número de prótons com o de elétrons? Não, prótons mais nêutrons. Quarto, átomos isóbaros são aqueles que possuem números atômicos diferentes e mesmo número de massa, está correto. E átomos isótonos são aqueles que apresentam número atômico diferente, número de massa diferente e mesmo número de nêutrons, também está correto. Portanto, é a letra B de bola. Exercício 21 diz assim: dentre os diversos elementos da tabela periódica, existem aqueles que possuem átomos radioativos. E aí ele deu aí pra gente alguns átomos. E são muito utilizados na medicina, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento de doenças como o câncer. Em relação a esses átomos, é incorreto afirmar que é a alternativa errada. Quando eu pego a alternativa E, que ele me dá o número de nêutrons ali do P dizendo que é 15, mas se eu olhar, ele me deu um P, que tem 32 de massa e 15 de número atômico. Então, quando eu venho para a fórmula A é igual a P mais N, meu A 32, meu P 15, eu descubro que o meu N é 17. E na afirmativa da alternativa E, ele diz que é 15, portanto, é a alternativa incorreta. 22 é a letra B de bola, um elemento químico caracterizado pelo seu número atômico. 23
Ele diz assim: são dadas as seguintes espécies químicas, me deu 4 espécies químicas e diz quais têm o mesmo número de elétrons? Então, peguei a primeira aqui, ó. Meu argônio, 40 de massa, 18 de prótons. Se ele não tem carga, próton é igual a elétron, portanto, 18 de elétrons. Nesse caso, eu tenho 79 de massa, 35 de prótons e eu tenho uma carga negativa. Esse negativo significa menos 1. Se ele tinha 35 e ele ganhou mais 1, nesse momento agora ele passa a ter 36 elétrons. Nesse caso, eu tenho 84 de massa, 36 de próton e não tenho carga, portanto, P igual a E, que é igual a 36. Então, eu já posso ver que o 2 é igual ao 3, tem a mesma quantidade de elétrons. Opção 4 aqui, 197 de massa, 79 de prótons, ou número atômico, e uma carga positiva. Então, ele tinha 79, portanto, ele perdeu um elétron e ele foi para 78. Então, a alternativa correta é a alternativa C. O exercício 4. A análise isotópica consiste na determinação das quantidades e variedades de isótopos de um elemento em uma determinada amostra, considerando isótopos do carbono, C12, C13 e C14, todos neutros, pode-se concluir que, letra D de dado, eles possuem o mesmo número de prótons. E exercício 25 e último, íons isoeletrônicos são íons que possuem o mesmo número de elétrons. Assinale a opção em que as 3 espécies atendem a essa condição. Então, eu fui para a tabela periódica e peguei o número de prótons, o número atômico de cada um dos elementos, para que eu conseguisse saber qual é o número de elétrons. Então, primeiro aqui, o 3, 11 e 19. Nenhum deles tem carga, portanto, o elétron é 3, 11 e 19, não são mesoeletrônicos. Na letra B, ele tinha 4, perdeu 2, ficou com 2 elétrons. Magnésio tinha 12, perdeu 2, ficou com 10. E o cálcio tinha 20, perdeu 2, ficou com 18. Não são isoeletrônicos. Letra C. Meu lítio, ele tinha 3, perdeu 1, ficou com 2. O estrôncio tinha 38, perdeu 2, ficou com 36. E o alumínio tinha 13, perdeu 3 e ficou com 10. Não são isoeletrônicos. Agora eu tenho a letra D, que eu tenho aqui o meu oxigênio. Ele tinha 8, ganhou 2, ficou com 10. O sódio tinha 11, perdeu 1, ficou com 10. E o alumínio tinha 13, perdeu 3, ficou com 10. Portanto, eles todos aqui têm o mesmo número de elétrons, então é a minha alternativa correta, são isoeletrônicos. Na letra E, só para mostrar que não está correta, cloro tinha 17, ganhou 1, ficou com 18. Bromo tinha 35, ganhou 1, ficou com 36. E o iodo tinha 53, ganhou 1 e ficou com 54. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a resolução dos exercícios. Anotem todas as dúvidas de vocês, porque assim que a gente voltar presencialmente, a gente tira todas as dúvidas de vocês, ok?